Turma, tudo bem? Nós de novo para essa edição especial, especialíssima, extra especial do nosso podcast Lugares para o Futuro. Eu estou para variar aqui, o cara que é figurinha carimbada, praticamente mora nesse podcast, que é o Emanuel Costa, o meu amigo, Head de Tendências, Pesquisa, e aquele nome bonito todo que ele tem lá no Job Description em Lugares Futuros. A gente está aqui hoje para falar para vocês, especialmente sobre o nosso novo relatório de tendências e comportamentos urbanos, tendências e sinais urbanos, que o Emanuel, mais uma vez, tocou, e com um monte de novidade aqui, né? Então, antes que a Rebeca me xingue mais uma vez, para começar já com a orelha quente, eu preciso avisar para vocês, se você não baixou, baixa o relatório, que você tem aí no seu e-mail, nas redes sociais, o link, principalmente para você que está recebendo isso em primeira mão, aqui você se inscreveu, já deveria ter baixado, diga-se de passagem, mas se não baixou, corre que ainda dá tempo de você ser um dos primeiros, um early adopter do nosso relatório de tendência, antes que ele vá para a galera e fique modinha. Outra coisa que eu queria falar, antes de passar para o Manuel, porque hoje eu não vou falar, vou só escutar. Hoje eu vou ser uma coisa meio Marília Gabriela, barbada, que é entrevistar o Emanuel sobre o relatório, porque ele é o cara que sabe tudo disso. Não vou nem me meter a discutir o relatório, eu vou jogar para ele com várias perguntas que pela primeira vez eu estruturei, inclusive, por ser uma entrevista diferente do nosso bate-papo normal. Fiz uma estruturação aqui. Eu queria dizer também que, na verdade, a gente tem uma outra grande notícia para compartilhar, uma novidade, que é esse relatório, esse novo relatório, ele abre os trabalhos, ele vem junto com o lançamento da Urbanscope. A Urbanscope é o nosso observatório de tendências e sinais urbanos da ENE, que o Emanuel toca, e que agora ele vai ao público. Ele começa agora a tomar um corpo, ele tomou um corpo tal, ele foi durante anos essa nossa ferramenta interna, e agora ele passa a ser disponível para as pessoas ou para os clientes, para o mercado em geral, para contratarem esse tipo de relatório, esse tipo de material, esse tipo de pesquisa específica de comportamentos, tendências e sinais urbanos. Tá? Então, esse relatório é especial de várias formas, é o primeiro que a gente faz como N Lugares Futuros. Ele lança a Urbanscope, que até então era um departamento, vamos dizer assim, interno de Lugares Futuros. E aí, Emanuel, no meio disso tudo, desse monte de novidade, bem-vindo mais uma vez aqui. Tem que estar bem-vindo, mas você já é mais, né, você está mais aqui do que eu, se bobear. Eu queria que você contasse para a gente, essencialmente, o que muda do nosso último relatório. A gente já lançou um, quando a gente era Bloom ainda, então tem algumas diferenças estruturais. Eu queria que você começasse contando para as pessoas o que muda com esse, no fim das contas, nosso segundo relatório de tendências e sinais, mas o primeiro, enquanto em Lugares Futuros, enquanto Urbanscope. O que mudou de lá para cá, Emanuel, nesse ano, entre os dois aí? Bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, Caio, mais uma vez pela recepção, né? É uma alegria e, na verdade, assim, queria dizer muito obrigado e parabéns para quem conseguiu baixar já, né, o relatório, já deu uma olhadinha nesse feriadão. A gente está gravando aqui um pós-feriadão que juntou Sexta-feira Santa, Páscoa, Tiradentes, foi uma festa, né? Então, quem conseguiu se organizar nesse tempinho para dar uma ida no relatório, realmente larga na frente, porque eu acho que a grande mudança, não só desse relatório, mas da chegada da Urbanscope, literalmente estar à frente, né? A gente fala, e eu acho que esse é a grande pegada da N, que já nasce com essa, não é nem promessa, né? Nasce com essa, também não quero falar missão, mas me fugiu a palavra, mas nasce assim, com essa vocação de olhar para frente. Esse propósito. Propósito, obrigado. Nada como ter alguém do branding de verdade aqui. Pois é, nada como ter um tocador de disco, né? Olha como ter um DJ. Exatamente. Né? Então, a gente tem esse propósito mesmo de não ser só uma consultoria, né? De alguém que, né, sermos uma empresa que ajuda, de fato, os lugares a olharem para frente e, mais do que isso, estarem à frente, né? E eu acho que a Urbanscope é literalmente isso, é o que ajuda lugares a estarem à frente, né? Bairros, cidades e gestores, enfim, todo mundo. E no último podcast que a gente fez, já antecipando um pouquinho do lançamento desse relatório agora, né,
eu lembro que a gente finalizou dizendo, tá, mas qual que é por que esse relatório? Qual que é a vantagem disso? Né? E eu lembro da gente concordar que a vantagem é meramente competitiva, né? Saber de alguma coisa antes dos outros, e aí eu tenho bastante segurança em falar que esse relatório de tendências urbanas coloca não só a gente enquanto empresa, mas quem compartilha com a gente desse modo de ver as coisas, ver a cidade, chegar aos futuros, coloca a gente num outro lugar de realmente destaque, de não estar, quer dizer, de estar à frente em muitos sentidos, mas principalmente de estar acessando um conteúdo, de estar lidando com uma série de análises e dados e pesquisas e insights que simplesmente não se acha em outro lugar. Né? Eu acho que isso não é só puxar a sardinha para nossa brasa, isso é falar um fato. Né? Não se acha tendências urbanas, não nesse nível de profundidade, com método, com pesquisa, com análise, com refinamento, em nenhum outro lugar. Né? Seguramente no Brasil não se acha, e fora do Brasil tenho minhas dúvidas pelo que a gente tem visto também. Né? Então, isso posto, né, eu acho que esse é o primeiro grande diferencial que a gente traz enquanto Trend Report, né, Urban Trend Report. E depois, junto com a chegada da Urban Scope, eu acho que a grande diferença que a gente traz também é termos as macro tendências urbanas bem estruturadas. O que é isso? Não são só as tendências emergentes, e aí não vou repetir aquele papo de sempre, tendência não é futuro, tendência é presente, acho que a essa altura o pessoal já tá ciente sobre isso, né? Então, estamos falando de presentes em ações, coisas que estão acontecendo, que são inovações, são inovadoras, mas que não são o futuro, é o que está acontecendo agora. Né? E a gente conseguir olhar para isso de maneira tão bem sistematizada e tão bem estruturada do ponto de vista metodológico, de conseguir identificar que essas tendências elas se juntam em algumas macro tendências, né? São mais do que clusters, não é só clusterizar o que combina com o que, é a gente enxergar que há várias tendências paralelas andando que olham para o mesmo caminho, olham para uma mesma direção. E nesse momento, né, nesse primeiro ano de vida da Urban Scope, a gente chegou na identificação de 4 macro tendências urbanas que balizam todas as nossas análises estratégicas, não só para esse reporte, mas também quando a gente vai usar o Urban Scope dentro dos nossos processos de city branding, de place branding, para orientar tendências e sinais de futuro, a gente também parte dessas macro tendências. Né? E também adiantando um pouco algo que talvez vai ficar para o final, né? A parte mais do merchan do Jabá, que é exatamente a possibilidade hoje com a Urban Scope da gente conseguir atender clientes do mercado imobiliário, do setor público, querem entender as tendências urbanas sem necessariamente incorrer num grande projeto. Né? A gente também consegue fazer isso com a Urban Scope, também parte dessas 4 macro tendências. Que macro tendências são essas? Vou passar por elas rapidamente. Calma, Primeiro, calma. Vai lá, João Kleber. Calma, que a Rebeca nem xingou a gente está demorando demais ainda. Calma. Eu queria fazer um disclaimer antes disso. Eu queria chamar, na verdade, não um disclaimer, não. É uma menção honrosa. Quer dizer que uma das coisas que mudou nesse último relatório foi a parte visual. E eu queria dizer aqui, queria parabenizar aqui o Estevão, que é o nosso designer, que trabalhou com bastante afinco junto com o Manuel nesse projeto e que trouxe um relatório de tendências agora com uma embalagem, é chato, é ruim falar embalagem, mas com uma cara, com um visual que condiz com aquilo que está inserido nele enquanto discussão de futuro, de presente ou de alternativa. Então, Estevão, fica aqui. Eu já te elogiei bastante internamente, agora vai ficar aqui público, não fique besta, porque o próximo eu vou querer mais do que esse, porque tá muito bom, você colocou essa sarrafo lá em cima. E acho que essa é uma mudança bastante sensível para quem for fazer uma comparação entre os dois relatórios. E agora, Manuel, vamos voltar. Isso é verdade. Eu queria falar um pouquinho, que você falasse um pouquinho sobre o método dessa história. Antes da gente entrar nas 4 tendências, fala um pouquinho do método. Acho que assim, acho que dá para. Você já falou um pouco sobre essa organização nessas verticais, desses comportamentos paralelos, mas explica um pouco como que a gente chega nisso, porque
No relatório, a gente tem uma página que inclusive traz aquelas. Eu estou aqui olhando que eu estou com ele aberto na outra tela, traz as ondas, que é do driver de comportamento, necessidades fundamentais, experiências urbanas para os urban trends. Dá uma passada rápida nisso, que é a página 5 do relatório, né, para as pessoas entenderem um pouquinho melhor como que isso funciona, porque uma coisa que você falou no começo, e é muito importante, é que isso aqui, gente, é um trabalho de uma construção bastante rígida, mais científica possível, entendeu? Não é um achismo, o vento está soprando para cá, eu acho que essa tendência... Tem um racional, como eu sempre falo, tem uma planilha de Excel que ela é enlouquecedora, que o Manuel nem me manda mais, porque eu nem quero, nem abro mais, mas que para chegar nisso tem um racional maluco, e eu queria que ele trouxesse um pouco para vocês, para entenderem o quanto isso não é adivinhação, não é tarô, não é bola de cristal, até porque não é futuro, né? Mas assim, não é nada de esotérico, é bastante racional, bastante analítico e bastante crítico. Passe um pouquinho sobre isso, Manuel, por favor. Não, é verdade. E eu quero só reforçar mesmo esse reconhecimento público ao Estevão, né, que entendeu desde a primeira versão que a gente mandou de conteúdo bruto, que era um documento em Word cheio de bullet point, setinha e uma loucura. Ele entendeu o que era a linguagem e tenho certeza que a experiência de vocês lendo e consultando o relatório, porque não é só ler uma vez, né? O relatório, inclusive, ele está todo clicado, então você vai no índice, eu quero ver aquela tendência que falava alguma coisa lá de sustentabilidade, vai estar lá, o cliquezinho já vai chegar e, entendeu? Não entendi esse termo aqui, vai estar lá no glossário, é tudo, né? Todo o relatório está todo clicável e a experiência dele é muito bacana, isso a gente deve isso ao Estevão, né, esse reconhecimento a ele, de fato. Indo para a parte da metodologia, que, por sinal, também o desenho literalmente, né, metodológico dessa página 5 também, obra do Estevão, que entendeu o nosso bullet point, né, o ponto 1, ponto 2, ponto 3, e conseguiu criar uma coisa com isso, e de fato representa muito bem, traduz muito bem visualmente o que é o nosso pensamento, está para dizer nosso pensamento científico, né? Como você bem disse, né, cara? Não é esotérico, não é previsão, não é uma... É claro que tem uma parte de curadoria, mas para a gente chegar nessa parte de curadoria existe uma pesquisa com embasamentos e com muitos processos, né, bem detalhados, que vai longe, que começou lá no ano passado, na verdade, né? Se a gente for levar isso ao pé da letra, começou lá no ano passado, né? Então não é uma coisa que nasce agora, né? Então a nossa metodologia e a nossa abordagem, que também é a abordagem Urban Scope, é lógico, é a abordagem Urban Scope que a gente apresenta nesse relatório, mas que também vai para os projetos e para as nossas consultorias, ela parte de alguns entendimentos, a gente pode chamar em ondas ou entender de fora para dentro, né? Do mundo para o local, ou do local para o mundo, se quiser também. Acho que não somos lineares, né? Tudo tem várias maneiras de entrar e sair, mas de maneira geral, indo de fora para dentro, que é como está apresentado no slide, a gente entende primeiro, a gente precisa começar entendendo o que chamamos de drivers de comportamento. O que são isso? Não são as tendências, mas quais são as forças de mudança de comportamento que a gente percebe no mundo que estão conduzindo a gente para identificar sinais de mudança, né? Mas quais são as forças que estão atreladas a isso, né? Então, a gente pode dar alguns exemplos, isso não está necessariamente como conteúdo do relatório, mas a gente pode entender, por exemplo, que mudanças demográficas são drivers de mudança, né? São drivers de comportamento. Então, a gente está, a partir do momento que a gente entende que o mundo está envelhecendo, cada vez mais temos sociedades em envelhecimento, por um lado, e por outro lado, cada vez menos nasce pessoas, então a gente está criando um gap geracional muito grande, né? Hoje a gente tem aí 5, 6 gerações diferentes coexistindo no mesmo espaço urbano. Isto é um driver de comportamento urbano, né? Não é a tendência, é a força, é o movimento, é o evento que está acontecendo que conduzem a tendência de uma delas. A gente vai passar por elas, exatamente o Ageless Cities, que é a capacidade das cidades, a necessidade das cidades pensarem em cidades multigeracionais, né?
Então, a partir de entendendo essas forças de comportamento, que são sociais, tecnológicas, ambientais, econômicas, políticas, culturais, urbanas e perceptivas, né? O nosso Urban Scanner, que é uma outra conversa, o nosso método, né? Mas só para entender que a gente cobre tudo, né? Sobre o comportamento urbano. Muito mais do que o STIP tradicional, né? Na verdade, é uma evolução do STIP tradicional, né? Que é talvez a ferramenta, a abordagem usada nos relatórios de tendência tradicionais, mas que não davam conta da complexidade do ambiente urbano. A gente colocou algumas camadas novas e redesenhou isso no que a gente vai chamar de Urban Scanner. Urban Scanner, exatamente. E aí, entendendo, né, quais são esses drivers, a gente vai para um segundo momento que é entender, tá, ok. Subjacente a esse driver, né, ou sobrepondo a camada de drivers de mudança, quais são as necessidades que estão colocadas para a nossa vida urbana, né, para a nossa existência? Então, aqui estou falando de uma coisa bem específica, é mais do que comportamento, é enquanto existência mesmo, coisas que a gente precisa para existir, para trabalhar, para viver, para se relacionar, enfim. Não é que a gente está falando de bem-estar mesmo, da segurança urbana, mas também da segurança jurídica, né? Da autonomia, da gente poder ir e vir, direitos, as necessidades que são fundamentais para que a gente cruza isso, e ao cruzar isso a gente consegue chegar numa camada bem, vamos colocar bem interna, bem nuclear do processo mesmo, que é entender quais são as experiências urbanas inovadoras, ou seja, o que está frente a esses drivers, todos que estão acontecendo no mundo, sociais, tecnológicos, ambientais, na medida em que eles endereçam necessidades fundamentais da nossa vida cotidiana, quais são os movimentos, quais são as experiências, quais são os cases que trazem algum elemento inovador e que resolvem esses problemas que a gente tem, né, de mudança de comportamento e de necessidade. Então, fundamentalmente, embora seja a terceira parte do nosso processo, sem experiência não há tendências. Isso é uma lei, né? Você não tem como falar de tendências e muito menos olhar para frente e pensar sinais do futuro se você não entende o que está acontecendo de novo agora. É lógico que uma solução criada em 2010 não vai necessariamente resolver um problema em 2025. Quer dizer, provavelmente não vai. A gente precisa sempre de novas experiências para novos problemas. Então, de maneira muito resumida, claro, né, é a inter-relação permanente entre esses três pontos, drivers de comportamento, mudanças fundamentais e experiências urbanas. É isso que quando a gente começa a entender a interação entre essas três coisas que a gente identifica as tendências urbanas, né? E aí depois a gente vai para um segundo passo, que é entender para que caminhos essas tendências seguem, e a partir daí a gente identificar as macro tendências. Tá. Manuel, assim, vamos começar então do macro para o micro. No relatório também a gente começa com uma abertura de comportamentos gerais, né? Queria que você desse um panorama rápido aqui para a turma. Qual que é esse contexto que está, esse macro contexto, onde esse relatório está inserido nesse momento histórico? Vocês vão ver isso também na página 6, na página 7 do nosso relatório, né? O contexto global dos comportamentos urbanos, né? Esse contexto, ele existe, ele está colocado por uma razão bastante específica, que é também para entender que se a gente chega só na tendência, pode parecer que a gente está sendo, às vezes, muito otimista, ou muito, às vezes, pode ser uma coisa meio ingênua, de achar, que bonitinho isso aqui, essa tendência, essa tecnologia e tal, mas tem coisas mais importantes acontecendo no mundo, né? Então, exatamente para pontuar que, primeiro, nós aqui na Urbascope, a gente não ignora crises globais, a gente não ignora movimentos críticos que estão acontecendo no mundo, mas acho que a razão da nossa existência é exatamente entender esses contextos e entender como eles podem ser transformados em oportunidades ou como os lugares podem se adaptar para se defender deles, né? Nem tudo é sobre
Não é sempre, a gente não é sempre otimista, ou melhor, a gente raramente é otimista em relação a tudo ser oportunidades, coisas do tipo, e muitas vezes, na maioria das vezes, é sobre a gente, como que a gente se defende disso, né? Ou como que a gente se adapta e evolui com isso. Então, o contexto que a gente traz, ele é mais ou menos esse. Eu acho que a gente pode usar como um exemplo, por exemplo, a questão de que esse ano o Brasil cedia a COP30, no fim do ano, lá em Belém, e etc. E eu acho que o evento COP30 é um grande, pode ser entendido como, não necessariamente um driver de comportamento, mas como um evento de escala global que vai trazer o mundo todo para o Brasil, ou seja, o mundo todo estará olhando para o Brasil para pensar sustentabilidade, para pensar mudanças climáticas, para pensar adaptação, mitigação de grandes, né, de eventos extremos, etc. Né? E a gente até conversava, né, Caio, em Gramado, sobre a ironia da coisa, que a gente está há meses do evento e Belém já está sentindo o problema na medida em que não consegue a oferta hoteleira da cidade já está completamente saturada, os caras estão reclamando um motel de beira de estrada para poder receber o contingente de líderes, né, de lideranças e players que vem para esse evento. Então é só para a gente ter mesmo esse recorte da COP, né? É só para ter um exemplo de como que esse contexto global importa. Né? Ele importa muito para a gente entender que, para os lugares, o que significa isso? Pô, o mundo inteiro vai estar olhando para o Brasil para pensar, para discutir sustentabilidade e mudança climática. Será que essa não é uma grande oportunidade para a gente também olhar para isso, para, de repente, eu pensar como é que eu me posiciono, como é que eu posso ter um líder regional, um líder estadual, um líder nacional? Viração acelerador. E, na verdade, você está falando muito importante, porque se não fosse o contexto global, se o contexto global, nacional, global, não importasse, que podia lançar a Tortência a cada 20 anos, né? Então, assim, tanto importa que a gente tem uma periodicidade que a gente tenta manter e está mantendo regular e cada vez com menor espaço, porque esse contexto ele é absolutamente dinâmico e muitas vezes incerto, eu diria. E aí que está a graça da coisa, né? Por exemplo, acho que a gente fosse lançar se o relatório tivesse sido desenhado no último mês e não lançado no último mês, acho que a questão do impacto das tarifas do Trump traria um outro cenário completamente diferente do ponto de vista econômico e que impactaria certamente em outros. Então, quer dizer, a gente está sempre... Por isso que é para dizer que o relatório Teresa não é futuro. Ele é um recorte do presente, olhando para frente, mas um recorte do presente. E falando nisso, Emanuel, vamos entrar para esse relatório específico mesmo, vamos falar das tendências. Queria que você falasse um pouco. A gente já falou bastante aqui, já foi quase metade do tempo que a Rebeca nos deu com choro. Acho que você podia entrar e passar agora pelas tendências, que são muitas, né? Mas assim, da forma que você achar melhor, as macro, as micro. Fala para a gente um pouco, resume para a gente um pouco o relatório, os achados desse relatório de tendências que a gente acabou de lançar. Isso. Então, eu acho que a melhor maneira, na verdade, aproveitar esse momento para talvez ajudar quem está baixando o relatório ou quem já baixou e deu uma lida, como navegar, né? Porque tem muita informação, né? Tem muitas coisas ali que parecem que ficam um pouco escondidas, então é bom a gente fazer esse papel também. Primeiro, entender que neste relatório a gente traz 8 tendências urbanas, mas, como já expliquei, metodologicamente, nós também entendemos que há macro tendências, ou seja, tendências que se sobrepõem ou movimentos paralelos que convergem para uma macro tendência, na verdade, é aquela tendência de longo prazo, né? Tendência que a gente entende que já estão aí há algum tempo e que vão continuar em algum tempo, mas com algumas modificações. Vou dar os exemplos, né? Nós temos 4 macro tendências. Os lugares em transição, a primeira macro tendência, que é entender esse momento de adaptação e de inovação mais do que necessária para enfrentar mudanças climáticas. Então,
A gente está falando, a gente ainda fala bastante de enchentes, de secas, teve a questão do Rio Grande do Sul no ano passado, que é uma coisa que reverbera bastante, né? Então, é entender que a necessidade dos lugares se prepararem para a transição climática, ela está posta, né? Mas é mais do que uma tendência, é uma super tendência, uma macro tendência. E dentro dessa macro tendência, a gente consegue entender alguns movimentos, né? Para esse relatório, a gente trouxe duas tendências. Primeiro, que a gente chamou de ecotransparência, né, que é entender que ser transparente do ponto de vista ambiental não é mais uma obrigação, não é mais um checklist burocrático para ficar bonitinho. Aliás, o nome disso é greenwashing e convém evitar, né? Convém muito evitar, mas entender que essa transparência ecológica, essa transparência ambiental, ela é um diferencial competitivo. Essa é a tendência, né? A tendência é entender que cidades que se posicionam de maneira transparente em relação às suas práticas, à sua pegada ambiental, elas tenderão já estão tendendo, na verdade, a ter mais facilidade para acessar recursos, para atrair investimentos, para atrair talentos, para atrair visitantes, moradores, etc. Então, quando a gente fala tendência, é exatamente isso, né? Então, não adianta dizer que ganhou um selinho de cidade amiga da natureza e está despejando esgoto na praia, né? Não adianta esse tipo de prática que é só no checklist, é só na notícia, mas na prática a coisa é outra. Isso está caindo, isso está desmoronando, né? Então a tendência é exatamente entender que essa a gente chama de ecotransparência, exatamente por entender que esse é uma nova fronteira de diferenciais competitivos para atração de investimentos, talentos, etc., né? Essa é uma tendência. A outra tendência que a gente está relacionando também dentro dessa macro tendência dos lugares de transição é o que a gente chamou de novo normal do clima, né? E a gente teve um pouco dessa febre de pensar o novo normal de tudo, né? Na pandemia, o novo normal do trabalho, o novo normal daquilo, disso, daquilo outro. E com o clima também não é diferente. Claro que é uma provocação, né? Não necessariamente novo normal é um termo, quer dizer, é um termo que tem os seus problemas, né? A gente pode questionar isso, mas pensar o novo normal do clima é entender que a mudança climática, ou melhor, não a mudança climática é uma crise, mas a necessidade de adaptação climática, ela pode ser entendida como uma oportunidade para que os lugares, ao se prepararem para essa adaptação, consigam fazer isso ao mesmo tempo em que fortalecem a identidade local, o senso de pertencimento, envolvam as pessoas. Então, é uma chance de criar um novo normal, que é isso, né? Que é exatamente esse. Ter soluções democratizadas, soluções acessíveis, né? Evitar que a mudança climática traga um novo tipo de desigualdade urbana, né? Que é a desigualdade climática, a gente já vê isso acontecendo. Então, a tendência é essa, é pensar o novo normal do clima como um todo. É mais do que também se adaptar, mas é se adaptar promovendo inclusão, promovendo acesso e, consequentemente, fortalecendo a identidade. Então, o conjunto... E aí, é claro, gente, que, assim, quando vocês estiverem lendo as tendências, a gente vai ter ali alguns dados, alguns números que referenciam isso, e mais que a gente tem uma seção chamada o que está acontecendo no mundo. E aqui é onde está, eu diria, o tesourinho escondido, né, que são os cases, né? Então, a gente, até diferentemente também, né, Caio, voltando à tua pergunta inicial, o que tem de diferente dos outros relatórios, que a gente trazia um case muito específico para ilustrar uma tendência, aqui a gente extrapolou isso, né? A gente foi buscar muitos cases para todas as tendências. Então, cada tendência a gente está trabalhando na faixa de, se não me engano, 12 cases, 10 cases, uma coisa assim do tipo, né? Assim, é bastante case, e todos eles conversam dentro de uma narrativa. Então, é algo muito parecido com o que seria de chamar de micro tendência, mas não vamos chamar de micro tendência, vamos chamar de movimentos, né? O que está acontecendo no mundo? Exatamente isso. O que a gente vê?
né? Então, ali vocês vão ver cases, eu não vou entrar um por um, porque senão a coisa fica maluca, mas vocês vão ler e vão entendendo, e aí vai ter um trechinho ali do texto que vai estar em azul, sublinhado, para ali é um link, você clica no link, vai cair numa reportagem, ou num relatório, ou numa notícia, ou na página mesmo de um processo, de um projeto, de um case de uma empresa, de um case de uma prefeitura. Então, tem cases para todas as tendências, né? E aí é onde a gente realmente entende o que está acontecendo no mundo que reverbera nisso. E aí a gente fecha aquele ciclo metodológico que eu expliquei no começo, né? A gente tem os indícios da tendência, movimentos inovadores estão acontecendo, eles se conectam e, ao se conectarem, a gente entende por que eles respondem a uma necessidade ou a mais uma necessidade, e principalmente endereçam essas mudanças de comportamento que a gente está vendo, né? Mas voltando, o lugar de transição é isso, né? A necessidade de ser transparente em relação às políticas ambientais, e o novo normal do clima, que é mais do que se adaptar às mudanças climáticas, é também usar isso como uma oportunidade de inclusão e de promover um maior senso de pertencimento. Posso seguir para outra? Você quer falar alguma coisa? Pode tocar, estava procurando Então, meu mouse aqui para ligar o microfone. Pode tocar. Então vamos tocando, gente. Aí a gente passa para a segunda macro tendência também, que chama a wellnesstopia. Essa é a nossa velha conhecida. Quem baixou o nosso relatório no ano passado, né, já conhece esse termo que a gente cunhou, né? A wellnesstopia também é algo que gerou bastante discussão no passado, né? As pessoas entenderam o que a gente quis dizer com isso, e mais do que isso, falaram, putz, é isso mesmo e tal. A gente sentiu bastante essa resposta, esse feedback de que, de fato, essa era uma tendência, especialmente pelo lado, né, dos nossos amigos do mercado imobiliário, que entenderam, pô, de fato, esse é um movimento que a gente está sentindo, que estão sentindo vindo com muita força, e que, exatamente por isso, na hora que a gente estava analisando, identificando tendências urbanas relacionadas a bem-estar, a gente entendeu que, não, pô, a wellnesstopia ainda é um nome, ainda é um conceito que responde a isso tudo e que, então, merece ser promovida ao status de macro tendência, né? E, de fato, é isso, é entender, em relação à wellnesstopia, é a gente entender que buscar um bem-estar, buscar uma vida com mais sentido, o tal do wellness, aquela coisa da reconexão, da espiritual, corpo, mente, etc. Esse é um desafio que, sim, é um desafio holístico, né? Você conseguir ter saúde física, saúde mental, saúde financeira, saúde de carreira, saúde de família, enfim. É um escopo muito holístico, né? Essa necessidade que a gente tem de querer ter esse bem-estar. Eu venho dizendo isso com bastante consistência. Acho que essa é a principal herança que a gente carrega da pandemia. A pandemia já ficou, mas uma herança que vai ainda reverberar por muito tempo, essa coisa de que a gente tem que viver com bem-estar, a gente tem que ter sentido nas coisas, tem que ter propósito nas coisas, e o propósito é cuidar da gente. Agora, cada vez menos, entenda bem que cada vez menos o bem-estar ele é individual. Não é sobre o meu yoga, o meu pilates, a minha alimentação orgânica, mas é sobre eu poder compartilhar isso com alguém. Poder compartilhar isso com a minha família, com a minha comunidade, com os meus colegas de trabalho, com os colegas com quem eu pratico esportes, enfim. E a isso a gente consegue chegar numa escala comunitária de convivência. Então, esse é o desafio. E aí, claro que a gente tem bastante tecnologias vindo nesse sentido. A inteligência artificial hoje está revolucionando o conceito de bem-estar, porque pode parecer um pouco paradoxal, mas leiam o que está acontecendo no mundo em relação à wellnesstopia. No nosso relatório vocês vão entender quais são os movimentos que estão acontecendo, né? Umas coisas bastante malucas, mas que fazem bastante sentido, né? E aí a gente tem também duas tendências relacionadas a isso, que é o playfulness, né? É essa brincadeira do mindfulness, mas pensando exatamente o coletivo e não mais o individual, né? A minha mente, mas é o coletivo, é o lugar, né? E entender que é isso, o bem-estar, ele não é mais um luxo. Bem-estar é um direito. E os lugares, consequentemente, devem se comportar como plataformas que permitam
esse acesso coletivo democratizado a esse bem-estar. Né? Então, e aí é entender que a tecnologia tem um papel muito forte com isso, mas ao mesmo tempo também evitar uma dependência excessiva. Né? Então, não é eu usar o meu aplicativozinho no meu smartwatch e achar que isso vai resolver. Né? Eu não posso ser dependente, eu preciso dessa coisa compartilhada. O Playfulness, ele traz esse elemento. E depois, o Ageless Cities, que eu mencionei agora há pouco, entender que a gente vive hoje muitas gerações ao mesmo tempo, né? Tem alguns baby boomers ainda, alguns não, muitos, né? Porque cada vez mais a gente envelhece, então temos baby boomers, geração X, millennials, geração Y, não, geração Z, né? Os alfas, são 5 gerações, os alfas hoje estão na adolescência, e também o primeiro artigo, né, que eu publiquei no blog da N também falando sobre a geração beta, que é a 6ª geração, ou seja, quem nasce a partir de 2025 já é entendido como geração beta, ou seja, gente, daqui a 2, 3, 5 anos a gente vai ter que estar pensando em espaços públicos para atender 6 gerações simultâneas. Isso é uma loucura, né? É uma loucura sem precedentes e que gera, então, esse grande desafio, entender que promover a diversidade geracional no espaço público, nas cidades, é mais do que um desafio, é um ativo de diferencial. Né? Então, a gente traz muitos cases, muitos exemplos de iniciativas, que às vezes podem ser iniciativas corporativas, mas que dão para a gente algum elemento de pensar, puta, verdade, isso aqui é uma puta sacada para a gente pensar em como que a cidade pode se comportar para abranger diferentes relações. Né? Quanto mais coletivos são essas tendências, mais a gente joga peso e responsabilidade para os lugares, né? Que tem que lidar com isso de uma forma igualmente coletiva. Quer dizer, o que eu acho engraçado, na verdade não é engraçado, mas assim, tudo que você falou até agora, que a gente vai falar até o final dessa conversa, reforça a ideia de que o futuro é coletivo. Né? Sim, sempre. Sempre. Esse é o fato, né? É o ponto zero, né, de partida. Né? O futuro é coletivo. Enfim, aí a gente caminha, então a gente começa pela questão das mudanças climáticas, que talvez seja a coisa mais latente hoje, né? Criticamente falando, acho que é a coisa mais urgente que temos hoje. Também tem essa macro tendência de bem-estar, que vem a reboque, já vem de algum tempo e vai continuar. E a gente também chega numa terceira tendência, macro tendência, na verdade, que vai ser um grande... para quem souber trabalhar, vai ser um grande facilitador. Agora, quem ratear com isso, que dá uma bobeirinha de nada, vai virar uma bola de neve. E é a incorporação, é entender o que são as novas tecnologias, é entender que a inteligência artificial não é abrir o chat GPT para perguntar uma coisa que eu poderia perguntar para o Google, né? É entender que a realidade aumentada, a realidade virtual, não é botar um óculos que custa 20 mil reais e ficar brincando de joguinho, né? É entender que as novas tecnologias elas estão aí e quem souber usar vai dar um salto exponencial. Agora, quem não souber o que fazer com isso e continuar levando a coisa meio do oba-oba, meio com a barriga, vai sentir muito rápido o impacto disso de maneira muito escalonável, assim, de maneira bastante exponencial, eu diria. E a gente convencionou chamar essa macro tendência de ágora digital. Né? E acho que é um nome que sintetiza bem isso. A gente vem lá, recupera aquela história das ágoras gregas, que eram os espaços, o que mais próximo existe de espaço público na Grécia Antiga, onde as pessoas livres, bom dizer, não era todo mundo, né? Não era coletivo, mas quem era livre naquela época ia para as ágoras para discutir, para filosofar, para, enfim, deliberar sobre a vida urbana. Né? E as ágoras elas acabam sendo, então, um elemento quase embrionário do que a gente vai entender como espaço público hoje, contemporaneamente. E na medida em que o mundo se desmaterializa e se desterritorializa, a gente está vendo, a gente já vem sentindo, não é novidade para ninguém isso, que muito se fala sobre vai existir espaço público no futuro, vão existir cidades, vão existir necessidade de viagem. A
gente viu com a pandemia, a coisa do trabalho remoto, que explodiu, o trabalho híbrido, e agora muita gente quer voltar, e etc. e tal. Mas o fato é que não é de hoje, desde muito tempo, a gente coexiste no mundo virtual. Né? A gente não existe só no mundo físico, no mundo dos encontros presenciais. Estamos aqui nós gravando, cada um de uma cidade, eu em Florianópolis, Rebeca em Campos do Jordão, Caio em São Paulo, e a gente está aqui fazendo um debate clássico de ágora grega, mas estamos no ambiente virtual. Né? As redes sociais também. A gente não precisa mais marcar cafezinho para conversar com amigo. Posso conversar pelo WhatsApp, posso conversar pelo Instagram, né? Eu não preciso mais escrever carta, eu posso compartilhar uma foto e contar como é que foi a minha viagem. Então, todo esse movimento a gente entende como essa grande ágora digital, que é basicamente essa vivência humana, que ela não é só física, mas ela também não é só digital, ela é um eterno equilíbrio, né? Eu diria que uma conversa que a gente tinha no relatório do ano passado, né, Caio, e que me parece muito superada, é que a gente, durante muito tempo, ficou conversando sobre o desafio das cidades é pensar o global e o local. Aí inventavam os termos, o glocal, ou enfim, globalismo versus localismo, enfim. Quem é do ramo sabe essa conversa entre o global e o local. Isso está superado na medida em que surge uma outra polarização, o físico e o virtual, né? O real e o digital. Então a gente fica a gente está nesse momento de entender qual é esse equilíbrio de forças, de entender como que a gente existe nesses dois polos e o que fazer nesses dois polos. Então, e a ágora digital, eu acho que é a grande macro tendência, a grande visão de longo prazo de experiências urbanas que vão caminhar nesse sentido de assentar essa dificuldade que a gente tem hoje de entender. A gente não entende mais, mas o que é uma existência virtual? Como assim eu posso ter uma experiência turística que é virtual e não é presencial? A gente não entende, ainda parece papo de ficção científica, mas essas tendências ajudam a gente a assentar um pouco das ideias, né? Então, também duas tendências relacionadas a isso. Primeiro, a gente fala dos caçadores de empatia, que são exatamente as pessoas que... A gente tem um outro driver de comportamento urbano muito forte, que é a solidão urbana. Né? E solidão não é estar sozinho, isolado, como na pandemia, que muita gente ficou isolada 2 anos em casa e falar com ninguém. Também é isso, mas também é entender que mesmo no mundo... É até um paradoxo, né? Que mesmo no mundo onde a gente está em 15 redes sociais e a gente se conecta com milhares de pessoas nessas redes sociais e a gente trabalha remoto e etc. Então, a gente ainda assim se sente sozinho, né? E aí é muito louco como tem um filme antiguíssimo, tem uns 20 anos já, que é o Medianeiras, aquele filme argentino que parece mais atual do que nunca hoje, né? É muito louco pensar que já falava sobre isso lá em 2004, por aí, né? E os caçadores de empatia são exatamente uma tendência que fala exatamente sobre esses movimentos, essas pessoas, empresas, lugares, enfim, organizações ou modos de organizar a vida comunitária para que a gente consiga ter mais empatia, para que a gente consiga promover encontros e também usar a tecnologia para isso. Então, um dos cases que a gente vai trazer aqui, por exemplo, é uma rede social que promove encontros, sei lá, meio às cegas, mesmo às cegas, enfim, mas você consegue encontrar alguém para conversar através da rede social e aí você marca o almoço com essa pessoa, enfim. Coisas que parecem besta, mas para muita gente pode fazer um puta sentido, né? Então, esse é um movimento. E outro movimento que a gente fez um trocadilho infame, que é a governância, né? Que é a governança através da inteligência artificial, que é exatamente para entender, para conscientizar. A gente também vê muito, às vezes, umas coisas meio terroristas, sabe? Achar, claro que é importante esse movimento crítico de pensar os limites da IA, os limites éticos, ambientais, etc., mas também não é só vilanizar, né? Não é só demonizar, entender que a inteligência artificial ela não precisa ser uma ameaça, ela pode ser uma ferramenta, né? Uma ferramenta para fortalecer governança, fortalecer transparência, fortalecer democracia no âmbito local, a gente está falando de âmbito local, sobretudo, né? E exatamente
E como a inteligência artificial, ela parece que está ao alcance de todo mundo, mas não está, né? Então, também, como priorizar a inclusão digital, como priorizar que todo mundo consiga acessar ferramentas, consiga acessar habilidades para poder participar de uma governança nesta ágora digital que seja, de fato, inclusiva. Então, essas duas tendências a gente carrega para esse lado da ágora digital. E, por último, mais não menos importante, né, outra macro tendência que a gente traz do relatório do ano passado e mantém, né, formaliza como uma macro tendência da Urban Scope e, obviamente, desse relatório, o nosso acrônimo do WELS, né, que é um grande acrônimo para Work, Enjoy, Live, Learn and Share, em bom português, trabalho, a diversão, a vida, né, o morar, a aprendizagem e o compartilhamento, né? E é entender, a gente viu também na pandemia, até antes da pandemia, um movimento sobre os terceiros lugares, então veio a eclosão dos espaços de coworking, dos ecossistemas de inovação, dos habitats de inovação, que é o quê? Pensar espaços que sejam dinâmicos, né? Entender que a vida não cabe mais em departamentos setorizados. Aquela ideia da cidade do século XX, que eu moro num bairro, pego meu carro, dirijo 2 horas para chegar onde eu trabalho, aí eu saio do trabalho, dirijo mais 1 hora para ir para um shopping center e a minha vida, tipo, ela fica sempre setorizada. Isso já ficou para trás, na verdade, né? Embora a gente veja que em muitos lugares ainda essa é a norma, mas já é uma coisa bastante atrasada, né? E o Wells é uma grande macro tendência que entende esse movimento de que os espaços urbanos eles estão se tornando esses ecossistemas dinâmicos que integram trabalho, lazer, aprendizado, comunidade, vida comunitária, né? Ou seja, é pensar os espaços urbanos menos a partir das suas funções e mais a partir dos seus usos, né? E aí é a nossa também crítica que a gente sempre faz, né? De falar que cidade inteligente não é só promover eficiência energética. Não é o criar um robozinho que faz eu gastar 30% a menos de luz no fim do mês. Isso é inteligente, legal. Mas a cidade inteligente, ela é entender que quantos mais usos eu conseguir sem muito deslocamento, isso também é mais inteligente, porque aproxima mais, faz eu compartilhar mais, faz eu ver mais coisas, né, cara? Tem a ver com olhar mais para o software, muitas vezes, do que para o hardware, né? Isso. Assim, eu gosto muito da ideia de sociedade inteligente ou comunidade inteligente, mais do que de cidade inteligente, na verdade. Né? Porque eu acho que muda um pouco o foco do hardware. Né? Assim, cidade inteligente parece que é só um monte de sensor, um monte de tecnologia. Quando a gente vai para a sociedade, para a comunidade, parece que essa inteligência está a serviço das pessoas como deveria estar, e conectando com outra história. Essa história está bastante detalhada no nosso relatório anterior a esse, que é sobre o Japão, né? Sobre a sociedade 5.0 e a experiência urbana. Também está disponível lá no site da ANE, que vai falar sobre esse aspecto específico da tecnologia a serviço da comunidade, como isso se dá no dia a dia das grandes cidades japonesas. Mas pronto, chega. Volta, Manuel. Não, volta você, que é você que importa hoje. Mas eu acho que uma ótima leitura complementar para entender essa macro tendência do Wells, né? Que é uma coisa muito forte mesmo, né? E no momento onde, para muitos lugares, a gente vê isso na prática, no dia a dia, nos nossos projetos, com as pessoas com quem a gente colabora e ajuda, a gente vê muito essa crença introjetada sempre, né? Desde sempre, né? O progresso científico, tecnológico, robotizado, mecanizado, e achar que o sensor, a inteligência artificial é a solução em si, né? Assim, pensar no meio como fim, né? Aquele velho papo de sempre. O sensor, ele não é o fim, ele é o meio, né? Para atingir uma coisa maior. E essa macro tendência trata disso. E a gente trata disso em duas tendências, a de ecossistemas urbanos, que é pensar exatamente novos usos, mais do que funções, pensar usos, pensar ambientes e espaços urbanos, aí ambientes
do ambiente residencial ao ambiente profissional, ao espaço de encontro, ao espaço público, pensar que os espaços, os ambientes urbanos, eles devem promover interação e troca de conhecimento, mais do que promover eficiência energética, econômica, o que quer que seja, né? E depois, a oitava e última tendência que a gente fecha o relatório, o cotidianos espontâneos, exatamente entender... eu tive que me coçar muito, Caio, para não usar aquela palavra que você adora, que é serendipidade, né? Porque foi muito difícil. É uma brincadeira, né, gente? Palavra proibida. Ela é a palavra proibida, né? Blacklist da denominação, essa Isso, ela é proibida. É claro que. Junto com o valor agregado, tem várias que estão. Valor agregado, serendipidade. Exatamente. Elegância. Elegância. Tem coisa que não dá para usar. E o conceito de serendipidade ele tá posto especialmente na língua inglesa, né? Você fala do serendipity e tal. Agora, trazer isso para português não faz sentido, né? Não é uma adaptação que faz muito sentido, mas pensar na espontaneidade do cotidiano talvez é uma maneira um pouco mais clara e assertiva de entender o que essa coisa de que muita gente traduz como serendipidade, mas é falando basicamente da mesma coisa, mas de pontos de vista conceituais um pouco mais bem estabelecidos, né? E aí entender que os lugares têm narrativas que são muito locais, às vezes são hiperlocais, às vezes um lugar pode ter uma experiência que é extremamente imersiva, que pode ser multissensorial, que pode ser desmaterializada, que pode ser descentralizada, não precisa ser só lá também, isso pode estar existindo na ágora digital, né? Mas que essa fagulha, né? Acho que fagulha é uma boa palavra, né? Essa fagulhazinha, essa coisa quando você risca uma pedrinha na outra, sai aquela faíscazinha da autenticidade, da espontaneidade. Gente, vocês não fazem ideia de como tem pessoas dispostas a pagar muito dinheiro para sentir isso, né? Sentir essa faísca de novo e tal. Então, lugares que permitam essa espontaneidade no cotidiano, seja para morar, seja enquanto lugar de trabalho, seja para a experiência do turista, apostar nisso é uma coisa que vem muito forte, assim. Acho que até mesmo a gente ainda não se deu conta do quão profundo é esse impacto, né? Do quanto as pessoas estão dispostas a procurar por isso, procurar por essa experiência, né? E isso está altamente ligado, muito profundamente conectado com o que a gente sempre defende de valorização das narrativas locais, de entender o que aquele lugar tem de autêntico, de entender o que só aquele lugar pode oferecer, né? E conseguir transformar essa autenticidade numa experiência, né? Então, por consequência, numa vantagem, né, na hora de atrair um turista, na hora de atrair um talento, né, na hora de reter um talento na cidade também, né, de evitar que a pessoa busque outro lugar, porque ela vai encontrar algo ali que não vai ter em outros lugares, enfim. De maneira geral, é isso, né, gente? Então, a gente tem 8 tendências e 4 macro-tendências, cada macro-tendência com 2 tendências, e dentro de cada tendência, o que está acontecendo no mundo, alguns dados de pesquisas, relatórios que a gente utilizou como base, né, dos mais variados, de pesquisa de mercado, relatório da ONU, a gente tem uma gama enorme de dados e também de experiências, coisas que parecem bastante ficção científica, mas que são soluções que já estão implementadas, né? já estão em andamento e que podem servir como uma grande fonte de inspiração, que podem provocar na gente grandes insights, mas entender, acho que para resumir em uma frase, é entender que os pilares de hoje, né, não é nem de amanhã, os pilares que estão guiando o futuro urbano hoje passam por adaptação climática, bem-estar, entender essa conexão do mundo físico com o mundo digital e entender espaços, a necessidade de promover colaboração e conexão humana nos espaços urbanos. Eu queria, para fechar, finalmente, eu achei que ia fechar esse episódio assim, sem nenhuma mensagem da Rebeca, mas agora, quando estava fechando, ela já mandou 2.
Assim, já foi para o vinagre a minha ideia de... Ela já mandou duas aqui. Mas eu queria só, antes de entrar nas mensagens da Rebeca, os lembretes da Rebeca, assim, passar sobre um ponto que eu acho que é importante, que está na conclusão, na sua conclusão aqui, Manuel, que eu acho que faz sentido para tudo que a gente está falando, evidentemente, até para a própria existência, não só da Urbescope, mas da N como um todo, que essa ideia de cada vez mais a missão de bairros e cidades é clara, tornar protagonista da sua própria capacidade de adaptação. Então, a gente fala de adaptação, não é só adaptação climática, é adaptação a tudo. É entender que se a gente não for adaptar, se a gente não for adaptável, se a gente não tiver adaptabilidade ou como uma característica do nosso cerne, né? E como eu falo nas palestras, nas aulas dos clientes, que é trazer incerteza como elemento de projeto, né? Ou seja, trazer isso como algo que você não tenta evitar a qualquer custo, mas você sabe que vai acontecer, então já na largada, já entende que o lugar tem que ser isso, porque essa adaptabilidade vai conseguir, de várias maneiras diferentes, proteger o seu lugar, seja numa cidade, um bairro, uma região, um país, de todo tipo de crise e colapso que, infelizmente, tornaram-se cada vez mais comuns, econômicos, políticos, climáticos, sanitários e assim por diante. Então, acho que o Manuel termina aqui o relatório com essa frase em negrito, inclusive, eu acho que ela é de extrema importância para a gente orientar e ficar muito esperto. Será que o lugar que eu estou, ou que eu, de alguma forma, sou responsável, ele está apto a ser adaptável? Ele está adaptável? Ele é apto a enfrentar essas incertezas? Acho que a gente traz aqui alguns elementos de reflexão, não só pontos de atenção, mas também pontos que mostram como outros lugares já estão olhando para isso, na grande quantidade de crises que o Manuel falou, que a gente não fez isso anterior, é a primeira vez que a gente faz isso, para mostrar como, em diferentes escalas, os lugares já estão lidando com essas questões que a gente identificou aqui como tendências, e mais uma vez reforçar que a gente está falando aqui, tendências urbanas não vislumbram o futuro. Falar de tendência não é falar de futuro. É da ação no presente. Tá? Então, assim, é o que está acontecendo agora. Se ela é uma tendência, ela não é mais futuro, ela já é hoje. Tanto é hoje que, Emanuel, acabei de reforçar isso, a gente mostra vários cases em andamento. Então, não é futuro, não é projeção, não é exploração, não é previsão. Tendência é entender o que está acontecendo hoje, apontando para o futuro. Né? Então, a gente brinca que a tendência é a transição é o primeiro ponto do presente que sai do driver de mudança, a tendência começa a apontar, tem um pezinho assim muito pequeno no que pode acontecer no futuro, mas ela é essencialmente presente. Tá? E aí a Rebeca está me lembrando aqui, antes de eu terminar, aquela mensagem que ela mandou, que ela não conseguiu se controlar, que é para lembrar de falar para vocês baixarem o relatório de tendências, mergulhar nesse relatório de tendências, participar da discussão que a gente está propondo nas nossas redes sociais, que são várias. A Rebeca está o tempo inteiro postando coisas no LinkedIn, no Instagram sobre isso, e a gente está sempre disponível e disposto, e eu diria ávido, para discutir com vocês essas tendências, e lembrar também que a leitura complementar, que o Manuel bem falou, o relatório de tendências, né? Desculpa, esquece, a leitura complementar até a com tendência é essa que a gente está falando, a leitura complementar é o relatório sobre a Sociedade 5.0, a experiência urbana japonesa, que é um relatório que saiu um pouquinho antes desse, que na verdade ele é um resultado, vamos dizer assim, de uma pesquisa teórica, né, dentro do universo da pesquisa tradicional, com uma pesquisa imersiva, com duas idas a campo para entender como que esses conceitos se traduzem na experiência da pessoa, né, do usuário lá na cidade japonesa. Inclusive tem um podcast muito bacana que eu sei, já saiu, porque eu lembro que eu ouvi, inclusive compartilhei, já saiu, que sou eu entrevistando, discutindo com a Camila, que é a nossa head de projetos, que é descendente de japoneses, que morou no Japão, também olhando se o relatório ele compara a experiência de uma pessoa não japonesa e visitando o lugar
com a pesquisa e com o que o Japão influencia enquanto soft power, no nosso relatório a gente tem uma terceira visão, que é a pesquisa, a experiência do visitante e a experiência do morador. Então está muito bacana também, convido vocês a ouvirem, é uma conversa meio de maluco, porque a Camila, os nossos parênteses são intermináveis, a gente até esquece qual era o ponto principal, mas é muito bacana porque traz essa terceira visão para a discussão. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão recebendo isso em primeira mão, ou quem está vendo depois que for aberto nas nossas redes sociais, no nosso YouTube. Espero que vocês tenham gostado. A gente está sempre à disposição para discutir sobre esses assuntos, sobre qualquer outro assunto que envolva a experiência das pessoas nas cidades. E é isso, Manuel. Alguma coisa para terminar? Ou posso fechar aqui? O que você quer? Quer mensagem final? A mensagem final, eu acho que é só, primeiro, novamente agradecer quem baixou o material, leu o material, tirou a historinha para ouvir a gente, né, entender um pouco do que a gente está querendo pontuar com isso, e reforçar que a chegada da UrbanScope, ela está muito além de só criar relatórios de tendências para a gente postar e ficar bem na foto, né? A gente não quer estar posicionado como, olha que legal, eles falam que é diferente, falam sobre coisas novas, não é isso que a gente quer, né? Não é o modismo, o que a gente quer é exatamente colocar movimentos que estão acontecendo no mundo, esse presente em ação, mas também colocar isso de maneira aplicada, né? Então, é bom, acho que reforçar que as macro tendências, elas são visões de longo prazo, mas as tendências, elas mudam o tempo todo, né? A gente já temos agora 2 pesquisas internas de tendência rodando para projetos de city branding de cidades diferentes, que estão recorrendo em tendências diferentes, coisa que a gente nem falou aqui no relatório, né? E que, com certeza, se chegar daqui a 6 meses, a gente vai estar num outro projeto, vai ter outra tendência. Então, assim, as coisas mudam muito rápido, né? Então, e acho que também reforçar que a UrbanScope, com a UrbanScope, a gente também consegue ajudar uma cidade, um bairro novo, enfim, projetos pontuais, sem necessariamente ter que incorrer em todo um driver de place branding, place making, foresight, mas entender a partir das tendências alguns caminhos de entrada, né? Eu acho que é importante também posicionar isso. E no mais, desejar boa leitura, falar que a gente está aqui aberto também para o debate. Acho que nada do que a gente está falando aqui é lei, nada do que a gente está falando é irrefutável. A gente também gosta de ir para o palco quando precisa, né, quando tem que discutir e tal. Então, seguimos abertos, né? E é isso, eu agradecer, acho que é isso. E se você... Rabs, eu ia falar que eu adoro quando o jabá não sou eu que faço. Eu adoro quando o momento do jabá não é comigo. Eu nem combinei isso com a Manuel, mas ele abraçou ali, puxou para ele um momento de jabá. Adorei. Não vai nem ter recadinho da Rebeca mandando eu fazer o jabá. Fala, Rebeca. Não, eu ia comentar que se vocês, né, igual o Manuel falou, a gente gosta dessas discussões, a gente teve posts no nosso LinkedIn que vocês interagiram, foi muito legal de ver o ponto de vista de vocês, as dúvidas que vocês tinham. Então, se você está lendo esse relatório, está escutando esse podcast, quiser tirar uma foto e compartilhar nas redes sociais, compartilha pra gente, fala o que você achou, o que você gostou, o que você não entendeu também. A gente tem canal aberto com o Caio, inclusive, e com o Emanuel. Então, se vocês quiserem mandar dúvidas para eles em comentários de posts, essas coisas, a gente repassa para eles e eles que respondem. Então, sintam-se livres para poder também conversarem com a gente através das nossas redes sociais, dos nossos canais, sobre esse material muito, muito rico e que vai dar, acho que, muito pano para manga aí para cada um de vocês. Vocês perceberam que ela não se contentou em mandar mensagem para mim, né? Ela quis falar direto, vocês perceberam. Ela falou, esse cara não vai falar o que eu estou mandando aqui no chat, eu vou assumir, vou falar. Muito bem, Rebeca, você está absolutamente liberada e autorizada a fazer isso sempre. Tá? Então, ouça a Rebeca, é isso mesmo. Procura, manda para a gente, fala com a gente está super disponível. A gente está super aberto a discutir esses e tantos outros assuntos que envolvam as cidades, todos nós. E aí, cara, a Rebeca está falando sobre a possibilidade de interação comigo e com o Emanuel, que estamos aqui nesse podcast, mas é com todo mundo do escritório. Tá? A gente tem gente nas mais diversas expertises possíveis e imagináveis. Então, a gente está super disposto, disponível
conversar com você sobre isso tudo. Tá bom? Gente, eu estourei muito tempo. A Rebeca não me xingou, mas ela, tudo bem, depois ela vai me xingar. Espero que vocês tenham gostado. Então já sabem, tem curte e compartilha nisso, Rebeca? Não tem curte e compartilha aqui? Tem? Curte, compartilha, se inscreve. Eu nunca sei para onde que vai, é uma festa. Então faz isso tudo que você faz sempre, que você faria sempre. E se não baixou, baixa o relatório, que ele está muito legal. O Manuel teve uma dedicação absurda, como sempre. É um trabalho bastante profundo, bastante abrangente, robusto, do qual a gente tem um super orgulho aqui na consultoria desse e na verdade, e de todos os resultados que vêm da pesquisa e da tendência do Urbanscope. Tá bom, turma? Abraço, até a próxima. Até.